Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, todos que estão sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, acompanhando mais esta edição do programa Lux Esotérica. Sejam todos bem-vindos aos nossos estudos que estamos fazendo aqui sobre a temática do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater. E hoje nós vamos atingir aqui um ponto do nosso estudo realmente muitíssimo importante, pois se trata de nós falarmos do movimento da nossa alma, tanto na sua ida e principalmente no seu retorno, que é esta sístole e esta diástole que a nossa natureza espiritual faz, ouvintes. Pois não poderia ser de outra forma, a nossa natureza espiritual também está dentro do movimento cósmico, então ela se expande e se contrai. E ao contrário do que nós, infelizmente, de uma forma nada intuicional, nós acreditamos, ouvintes, nós não estamos aqui por acaso. Nós não caímos de paraquedas nesse país, nesse local, na nossa família, nem nesse planeta, ouvintes, e quiçá até nessa parte do universo onde nós estamos. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. O que move o universo é a causalidade, ou seja, a cada causa há os seus efeitos, e o universo não é uma coisa fortuita, ouvintes, e nem a nossa vida é fortuita. Tampouco, ouvintes, não sendo sorte, nem azar, nem acaso, também a nossa vida não é causada diretamente por forças superiores, forças cósmicas, pois é um conceito muito comum acreditar que Deus coloca as pessoas no mundo e sopra nas narinas de cada criancinha a vida a cada nascimento que acontece, e que os homens são dotados de poderes, de capacidades, de esclarecimento, de capacidades latentes, de acordo com o bel prazer divino. Então, alguns são agraciados com dons artísticos, com dons científicos, com as mais diversas características. Outros nascem belos, nascem formosos, e a maior parte nasce normal, sem nenhum desses dons, e milhões nascem em países onde as condições de vida são difíceis, e são muitos aqueles que, inclusive, descreem da existência de Deus, porque não conseguem entender como no mundo há tanto sofrimento, há tanto desgosto, há tanta desigualdade. E para entender isso, ouvintes, nós temos que nos embrenhar fundo na filosofia esotérica, como nós vamos fazer no dia de hoje. Primeiramente, ouvintes, nós estamos aqui sim por causa de Deus, mas sim como uma causa abstrata, porque a grande inteligência que preside o nosso sistema solar, que sumariamente é aquele a quem nós dirigimos todas as preces religiosas, todas as nossas súplicas. Na verdade, ele é a vida desse nosso sistema solar, esta célula do universo que está afastada de qualquer outra estrela, pelo menos a 4 anos-luz de distância. É preciso viajar na velocidade da luz por mais de 4 anos para se chegar na estrela mais próxima. Então nós vivemos em uma célula, ouvintes, do
do universo, e essa célula é o sistema solar. E ela é uma vida cósmica, ela é uma vida derivada de uma vida muito maior, que é essa galáxia que a ciência nem conseguiu contar ainda quantas estrelas existem só na nossa Via Láctea. São mais de 100 bilhões de estrelas, pelo menos, que existem nessa galáxia, todas juntas circulando num grande balé cósmico. Mas cada pontinho brilhante desse universo que nós enxergamos no céu, na verdade é uma célula desse grande organismo. E para nós humanos, que nada mais somos do que uma pequeníssima poeira dentro desse universo, o que nos importa é esse nosso sistema solar. E Deus, ouvintes, emanou de dentro de si as chispas divinas que habitam o coração de cada um dos seres humanos. E também foi Ele que emanou as chispas divinas que habitam as formas de outros reinos. Reinos que estão atrás de nós, como os animais, os vegetais, os minerais e os elementais, e também chispas divinas que animam formas de reinos superiores aos nossos, como o reino angélico, o reino arcangélico, no coração também dos seres iluminados, a quem nós chamamos de mestres. Lá também brilha uma chispa divina que passou por todos esses níveis, inclusive o nível que nós estamos, que é o nível humano. Nenhuma chispa divina pode evoluir sem passar por esse nível. E a chispa divina, ouvintes, permanece no nível divino, sempre unida a Deus, mas ela faz um mergulho na matéria por meio de emanações. Assim como Deus juntou a matéria desse sistema solar e acendeu esta maravilhosa e magnífica estrela que a todos alimenta com a sua luz e com o seu calor, e depois conformou toda a vida também nesse sistema solar, cada chispa divina emana de si uma porção da sua consciência. E é essa porção que é emanada, que peregrina pela escuridão e pela matéria, até que finalmente seja formada a alma individual, esta que é a grande intermediária entre o nível puramente divino e o nível puramente material e animal. Se não fosse a nossa alma, ouvintes, nós não seríamos mais do que bestas circulando por esse planeta. E é porque ela existe que nós temos sensações, emoções, pensamentos e intuições. E é a alma, ouvintes, que é o verdadeiro e grande peregrino. É aquela natureza que vai de vida em vida coletando as experiências, que vai tecendo num grande fio cada uma das existências, como se cada vida terrena, com os seus 60, 70 ou mais ou menos anos, como se cada vida fosse uma conta de um grande colar que vai sendo enfileirada e vai sendo então observada pela nossa alma. Então, esse corpo que nós temos aqui na Terra é apenas a parte mortal dessa verdadeira vida que em nós habita, que é a nossa parte imortal. Então, o homem, a mulher, o ser humano é ao mesmo tempo mortal pelo seu corpo, é animal porque em nós está o reino animal que evolui pela seleção natural e nada contra as leis que foram descobertas pela ciência. Em nós estão os reinos inferiores, estão os animais, porque muitas vezes nós nada mais somos do que animais sofisticados, e há também em nós
o reino vegetal, há também o mineral, que é a nossa natureza física, e há também os elementais. E em nós também, ouvintes, existe a dimensão divina, a dimensão eterna. Então, ao mesmo tempo, nós somos mortais pelo corpo, somos imortais pela nossa alma, que sobrevive a cada vida do corpo, a cada existência, a cada vida do nosso corpo, e somos eternos devido a essa chispa divina que brilha permanentemente dentro do corpo de cada ser humano que está ligado com a sua natureza espiritual. E o importante, ouvintes, para o nosso assunto de hoje é perceber o duplo movimento que a nossa alma faz. A nossa alma, ela se expande para fora e ela vem até a matéria, e a partir do momento da morte ela se contrai e ela se volta para si mesma e volta até a sua essência, seguindo a mesma lei do ritmo que tão bem expôs Hermes Trismegisto. Também a alma está sujeita a um grande ritmo, a um dia ou uma noite. E essa vida física onde nós estamos, ouvintes, é a noite da alma, porque ela fica presa a um corpo. É como se essa nossa vida fosse o sonho da alma. É ao contrário do que nós imaginamos, que nós somos homens que temos uma alma. Na verdade, é a alma que nos tem, ouvintes, e é ela que vive realmente para sempre e que sobrevive ao corpo. E enquanto nós não compreendermos isso, nós iremos passar ainda dezenas e dezenas de existências sem compreender o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos apenas pequeníssimos emissários que estamos na matéria buscando experiências, como se nós fôssemos um funcionário de um grande rei que manda o seu emissário para um país desconhecido para conhecê-lo. E a nossa função aqui é essa, ouvintes. E esse mergulho que a chispa divina faz e que a nossa alma também o faz, acontece pela investidura de corpos, né? Não só o nosso corpo físico, mas também corpos invisíveis. Então, a Deus, com a sua trindade absoluta, ele realmente insufla na matéria do sistema solar os seus três aspectos e cria os chamados reinos elementais. E é esse aqui o tema do 10º capítulo do livro de Leadbeater, que é Além da Morte. Então, os elementais, ouvintes, são a vida divina que está indo em direção ao reino mineral. E o ser humano precisa, enquanto uma alma, se investir desses elementais e separar do grande oceano de vida que é o plano mental, que é o plano astral, que é também o físico com o seu nível etérico. Nós tomamos uma parte do plano mental, uma parte do plano astral e dizemos que é nosso. Nós dizemos que é a nossa mente, que é a nossa memória, que nós é que somos os inteligentes, que nós temos conhecimento, que nós temos os nossos sentimentos, que nós achamos que são próprios, que são diferentes das outras pessoas. Se nós meditássemos realmente, nós veríamos que os seres humanos são praticamente idênticos, né? As variações que acontecem são devido apenas a acontecimentos que vão sucedendo na vida das pessoas. Dificilmente alguém cria, se é que é possível criar alguma coisa nesse sistema. Na verdade, nós temos uma consciência muito mais coletiva do que nós imaginamos ser, ouvintes.
mas a nossa alma já é um processo bastante evoluído, ouvintes. Desde aquele momento que a chispa divina mergulhou na matéria pelos reinos elementais e atingiu finalmente as formas minerais e depois começou a ascender pelo reino mineral, pelo reino vegetal, chegando até as formas inteligentes, as formas mutáveis, imóveis, né? Ambulantes, que são os animais. Lá, ouvintes, nós nesses reinos nós permanecemos enquanto chispas divinas durante muitos e muitos milhões de anos. Então, quando nós olhamos qualquer pessoa, ouvintes, por mais simples, por mais jovem, ou por mais idosa, ou por mais inteligente ou inconsequente que seja, nós temos que ter um profundo respeito por qualquer pessoa, porque ali está o resultado da evolução da vida durante milhões e milhões de anos. Não vou nem falar bilhões para não assustar vocês, porque nós estamos nessa caminhada há muito tempo. E o ser humano é realmente um grande feito da natureza, porque as almas coletivas do passado se transformaram em almas individuais. Então, no passado, as nossas chispas divinas animavam milhões e milhões de toneladas de minerais. E é ali que começou a se desenvolver a nossa consciência. Depois, as nossas chispas divinas animaram almas grupais do reino vegetal. Então, as nossas chispas divinas animaram milhões e milhões de plantas e que nasciam e morriam, como nós vemos tantas plantas nascerem, viverem e morrerem no período de alguns poucos dias, algumas poucas semanas, meses e alguns anos. E passados milhões e milhões de anos, nós chegamos no reino animal, e lá, ouvintes, também com almas grupo, as nossas chispas divinas, cada uma delas animaram almas coletivas com centenas de animais, às vezes com milhares de animais. E conforme essa alma grupal foi evoluindo, ela finalmente atingiu as formas de animais domésticos, animais mais inteligentes. Mesmo assim, numa alma grupo de cães ou de gatos ou de outros animais, ainda existem um grupo bem grande de animais, de 10, 20 animais. Até que finalmente, ouvintes, chegou aquele dia glorioso em que só existia uma chispa divina, um saco energético, uma aura energética que era grupal, mas ficou ligada a um único indivíduo, a um único animal. E esse é o momento mais crasso da nossa evolução, ouvintes, quando o raio do primeiro aspecto de Deus, do aspecto Pai, vivificou, eletrificou esse conjunto de 3 níveis, do nível universal, do nível eterno, do nível imortal da alma, que era grupo e que naquele instante passou a ser individual, e aquele corpo daquele animal. E isso acontece normalmente no momento da morte, da última morte daquela alma grupo, quando finalmente ela se torna uma alma humana. Porque a grande diferença, ouvintes, entre os animais e nós mesmos é que os animais têm almas coletivas. Então, quando morre um animal, ele despeja na alma grupo as suas qualidades, e é dali que estão ligados todos os animais daquela alma. Enquanto que nós, quando nós morremos, nós nos recolhemos para a nossa própria alma. E nós, seres humanos, temos em nós despertos os 3 aspectos divinos. O aspecto
Pai, o aspecto Filho e o aspecto Espírito Santo, que se manifestam em ordem inversa, né? Primeiramente é o Espírito Santo, a mãe, né? Porque só no cristianismo que é o clube do bolinha, né? Porque nas outras culturas o terceiro aspecto é a mãe, é a que dá forma, é a matriz, são as águas do abismo. Então primeiro vem a matéria, que é eletrificada pelo Filho, pela consciência, que é o segundo aspecto, e finalmente só no final é que vem o terceiro aspecto. E então, ouvintes, durante a nossa caminhada, a nossa alma individualizada, que é o nosso caso, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo através das vidas físicas. E por que a alma vem até esse mundo? Porque é apenas, ouvintes, com a inércia desse nosso plano físico, que nós às vezes detestamos por ser tão difícil, é apenas quando nós somos contrapostos contra tanta dificuldade, contra tanta inércia, é que nós conseguimos realmente desenvolver alguma coisa. Nos planos luminosos lá em cima, praticamente não há oposição. E não havendo esse atrito, não havendo a inércia, então não há contraste, então não há também evolução. O corpo físico, ouvintes, é a grande ferramenta que permite a evolução da alma. E ela sente sede, aquilo que os hindus chamam de Trishna, ou tanha, a sede, a fome pela experiência. E ela então, ouvintes, provoca uma nova encarnação. E para fazer isso, cada uma das nossas almas conta com o apoio de seres espirituais do reino angélico, e é preciso se calcular quanto o indivíduo vai suportar na sua vida, do seu karma pessoal. É preciso observar e escolher através de quem a pessoa irá renascer, verificar se os amigos, que as pessoas que têm karma conosco estão encarnadas ou se elas vão nascer simultaneamente. E tudo isso é calculado, ouvintes, preparado, inclusive mais ou menos a quantidade de anos que nós vamos viver. Tudo isso é impresso naquela energia daquele corpinho que começa a se formar no momento da fecundação do óvulo, com a presença dos seres angélicos ali. Então, ouvintes, não há queda de paraquedas nesse planeta. Nós estamos aqui pela vontade interior da nossa alma. Nós precisamos meditar nisso e sentir exatamente essa vontade interior para encontrar a nossa felicidade, a nossa realização. Mas nós nos investimos, ouvintes, dos planos que permitem essa evolução. Então a alma, a cada encarnação, ela cria novamente um novo corpo astral, cria novamente um novo corpo mental e vai criar também um corpo físico novo, baseado na informação que fica em átomos, que são chamados átomos permanentes, que têm os chamados skandhas, ou seja, as tendências das nossas vidas anteriores, de forma que nós não começamos do zero a cada vida. Na verdade, nós recomeçamos da onde nós tínhamos parado. Então, o grande problema dessa nossa evolução é que a nossa alma, ouvintes, ela se investe desses elementais. E o elemental é contrário, de certa forma, à vida que a nossa alma deseja. Porque a nossa alma deseja subir, a nossa alma deseja evoluir. Enquanto que o elemental deseja descer, deseja ir para o plano dos minerais.
e a nossa alma deseja subir até o nível dos anjos, dos mestres. Então há um conflito. Então o Leadbeater nos diz aqui no seu livro: antes de tudo, importa sabermos que nesta luta devemos nos identificar com o superior e não com o inferior. Não devemos dizer ou pensar que precisamos desta ou daquela satisfação de índole má, e sim, ao contrário, que necessitamos de tudo quanto contribua para elevar-nos a um nível espiritual e possa servir de auxílio a nós e aos outros, desprezando as coisas inferiores. Quando o corpo astral é afetado por uma violenta manifestação de cólera ou um arrebatamento de luxúria, devemos desejar ficar tranquilos, de modo que a tormenta não nos envolva. O desejo elemental anseia por nos encolerizar, para que o elemental possa sentir o prazer da cólera ou nos induzir à sensualidade para desfrutar suas vibrações violentas. Porém, não devemos satisfazer seu gosto, e sim atender ao nosso interesse espiritual, porque não carecemos de prazeres baixos nem andamos atrás deles. Por que então devemos desprezar nossa dignidade até o ponto de nos sujeitarmos a desejos de quem nem sequer é ainda um mineral? O importante é que o homem se convença de sua força poderosa, sempre dirigida para o alto, em luta pelo bem, e de que a força inferior não é ele, absolutamente, e sim apenas um fragmento indisciplinado dos seus veículos. Tem de saber dominá-la, dirigi-la e mantê-la sujeita, longe de tê-la como se fosse um demônio. Deve compreender que é uma modalidade da energia divina, ainda a caminho da involução na matéria, e não em evolução como nós. Ou seja, ouvintes, esta é a grande batalha, aquela que nós sabemos que acontece, que está descrita nas Escrituras Sagradas, quando, por exemplo, São Paulo disse que o bem que ele queria, isso ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele fazia. Ou então, quando a Escritura Sagrada nos diz que a carne é fraca, caros ouvintes, e a fraqueza da nossa carne não é devido ao seu aspecto material, mas sim a esse elemental, a toda essa natureza dos reinos inferiores que nós usamos para nos manifestar aqui. Então há um conflito de interesses dentro do nosso ser, e então nós devemos meditar, devemos orar, sempre estar vigiando, porque os elementais que estão em nós, que nós introduzimos no nosso sistema, que nós cultivamos pelos ambientes que nós frequentamos, com as pessoas que nós temos nossos relacionamentos, com até aquilo que nós comemos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente, nós vamos colocando esses elementais dentro do nosso ser. E o elemental, ouvintes, como foi dito aí, ele quer ser um mineral. E nós, enquanto almas, queremos ser seres cósmicos, seres angelicais. Então, essa duplicidade de movimentos, nessa intersecção, cria uma grande dicotomia, cria essa problemática toda, ouvintes. E no nosso segundo bloco do programa de hoje nós vamos falar sobre o problema da reordenação do nosso corpo astral quando acontece o desenlace, quando acontece a morte. Porque o elemental em nós, ouvintes, é uma outra vida. Ele é o chamado o guardião do umbral, e é ele que guarda, por exemplo, o nosso corpo quando nós estamos em estado de coma, quando a nossa consciência está longe, mas a vida do corpo é uma coisa diferente,
da vida da nossa alma. Então vai ser muito importante, não percam agora o nosso segundo bloco, que nós vamos falar sobre o processo do desenlace e a reorganização do elemental, do corpo astral, que pode ser decisivo, ouvintes, para nós termos uma melhor vida quando nós passarmos para o outro lado da vida, que nós chamamos morte, mas que é uma vida mais ampla que essa que nós estamos. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, e você que está me ouvindo aí na representação, ou a qualquer momento do dia, da noite, das madrugadas, onde nós sempre estamos de plantão aqui na Esotérica, mas mais de 700 arquivos de áudio e de vídeo estão à disposição para vocês na Levir, na Loja Esotérica Virtual. Precisamos do seu apoio para que esta atividade e outras permaneçam no ar. Mas vamos retornar, ouvintes, aqui a nosso tema, que é importantíssimo. Agora vamos falar sobre a mecânica da energia do elemental, o que acontece com ele quando nós morremos. É a chamada reorganização, a reordenação do elemental astral no momento da morte. Então vamos aqui ao texto do Leadbeater, que ele vai nos falar algumas coisas importantíssimas, ouvintes. Prestem bastante atenção, porque vale a pena estudar esse tópico. Então, a reordenação. Quando a morte desintegra o corpo físico, inicia-se também a desintegração do corpo astral e o desarranjo das envolturas constitutivas da personalidade. A essência elemental, por instinto, percebe que a armação se desfaz
e temerosa de perder a morada em que se fixou separadamente da massa coletiva para acelerar sua involução, apressa-se para defender-se com muito engenho, pois reordena as partículas do corpo astral de forma a poderem resistir o maior tempo possível a essa desintegração. Nisso se baseia sua luta pela existência, já que tão logo se desintegra o corpo astral, deixará de ser uma entidade separada. Isso é realmente um tópico importantíssimo, ouvintes, porque vai ocorrer a todos nós. Quando nós morrermos, o vigilante do umbral, que é esse elemental que está vivendo através de nós, pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo astral e mental, ele vai tentar, ouvintes, continuar sobrevivendo. Então ele vai tentar reorganizar a nossa matéria. E como vocês verão a seguir, é necessária realmente uma consciência a respeito do processo da morte, para que nós não sejamos uma presa fácil desse elemental, assim como ele nos prende muitas vezes pelo sentimento de medo, pelo sentimento de posse, de apego, que nos leva a tantos sofrimentos. Também, mesmo na hora da morte, esse elemental ele vai tentar continuar nos controlando. Então, continua aqui o Leadbeater. Por meio desta reordenação das partículas do corpo astral, a essência elemental mantém ainda, embora inconscientemente, seu poder sobre o homem, pois dispõe em capas concêntricas a matéria mais densa do corpo astral, de sorte que, por estar em contato imediato com o exterior, recebe as vibrações de acordo com a sua natureza. Geralmente, a entidade elemental não interfere em nada na porção do corpo astral que sobressaía do físico e formava a aura luminosa, mas tem controle no interior das capas densas que durante a vida terrena integraram a configuração do corpo carnal. Mas esse processo traz fatais resultados para o progresso da alma, cujo interesse está em retrair-se o mais intimamente possível dentro desse processo. A prolongação da vida astral é, portanto, indesejável, porém, não é nisto que consiste todo o mal dessa reorganização. Então, prestem atenção, ouvintes. Uma vez que a matéria densa se aglomera nas capas exteriores do corpo astral, pelo processo dessa reordenação, unicamente por seu intermédio podem ser transmitidas as vibrações externas. E como cada modalidade de matéria responde a vibrações análogas, resulta que o homem só tem consciência da índole ínfima de matéria astral correspondente naquele plano sumamente material, sem que possa perceber os aspectos superiores e mais formosos daquele plano, do plano astral. Isto é o que significa estar confinado a um subplano particular. Não que o homem esteja de algum modo limitado em seus movimentos, e sim que a sua consciência recebe as suas impressões unicamente através de um tipo de matéria, e assim obtém uma visão muitíssimo parcial do mundo que lhe coube. Tudo o que há ali de melhor, mais brilhante e mais belo está fechado para ele. As influências mais elevadas do plano não podem atravessar este véu de matéria mais densa. Assim ele se detém em íntimo contato com a Terra e está impossibilitado de encontrar amigos seus que já galgaram níveis mais elevados. E para vocês entenderem, ouvintes, o que é essa reordenação, porque quem entra em contato
pela primeira vez com essa ideia tem dificuldade para entendê-la, mas vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Imaginem que o corpo físico, que nós sabemos que tem 3 níveis bastante claros, não é? O nosso corpo físico, ele é denso, né? De matéria densa. Dentro dessa matéria densa há os líquidos e há também a sua parte gasosa, né? Ou seja, físico, líquido e gasoso são os 3 estados da matéria que constituem o nosso corpo, mas também há energias como a eletricidade e outras que estão no nosso corpo. E há um elemental que vive no nosso corpo físico. E para vocês entenderem o que acontece após a morte, na reorganização, é como se o elemental colocasse do lado de fora, né, se ele pudesse controlar a nossa substância, por fora ele colocaria toda a nossa matéria densa, tudo que for denso, que for físico, e de forma concêntrica por dentro, imaginemos uma esfera que por fora seria só matéria densa. Por dentro ele cria uma outra camada que seriam os líquidos. Mas por dentro ainda ele colocaria a parte gasosa e só no centro é que estariam as energias. Então o ser humano, se ele fosse reorganizado como o vigilante, né? O guardião do umbral, ele tenta reorganizar, nós seríamos uma bola simplesmente de carne, e dentro dessa carne estaria todo o líquido, e mais interiormente estaria uma outra camada de gases, e só lá no meio estaria o fogo ou a energia. Se nós fôssemos constituídos dessa forma, nós não perceberíamos o ar, não perceberíamos a luz, só perceberíamos alguma coisa que fosse densa, que fosse física, algum contato físico, como se fosse um choque físico pelo tato, ou então pela sensação puramente física, como nós temos, por exemplo, quando nós degustamos alguma coisa, e não teríamos nenhum outro sentido. Porque, por exemplo, para enxergar nós dependemos de captar frequências muito rápidas, que são a luz, que é uma frequência energética. Então, se o corpo físico fosse organizado assim, nós praticamente não veríamos nada. E o que acontece, ouvintes, depois da morte é que o elemental astral vai tentar fazer isso conosco. Ele vai tentar colocar para fora do nosso corpo astral, que na verdade é uma aura, né, que tem cerca de 60 centímetros além do nosso corpo físico. Na parte exterior da nossa aura, ele vai tentar colocar todas as nossas emoções inferiores, como se isso representasse a nossa parte densa, criando assim uma couraça, criando assim uma capa que não vai permitir, se assim o corpo astral for reorganizado, que nós não vejamos nada, não sintamos nada do astral, a não ser que seja dessa vibração inferior. E ele vai tratar de colocar nas camadas internas as nossas emoções, nossos sentimentos mais sutis. E se ocorre então essa reorganização dessa forma, ouvintes, nós ficamos no plano astral quase como se fôssemos cegos, surdos e praticamente mudos, porque nós podemos estar do lado de um anjo e nós não o percebermos, não enxergarmos, e nem que ele fale conosco, nós vamos até ficar desconfiados. E se chegar alguma pessoa próxima a nós, nós só vamos percebê-la, só vamos vê-la se ela tiver emoções inferiores, as emoções de ódio, as emoções de cólera, de luxúria, que muitas vezes é a energia que as pessoas têm nas suas auras. Imagine se isso tudo ficasse para fora.
Então o Leadbeater também comenta a esse respeito, sobre os efeitos daninhos dessa reordenação. O que de pior acontece é, sem dúvida, o obscurecimento da visão clara e verdadeira do homem em todas as etapas da sua vida astral, de modo que não pode ver um parente ou amigo, a menos que ambos abandonem o mundo físico quase ao mesmo tempo. Mas se um homem que, depois da morte, se encontra nos planos inferiores e procura ali um parente que tenha transferido sua consciência para um nível superior e esteja atento aos interesses do alto, mal o percebe o recém-chegado, porque este só pode ver na porção mínima de matéria astral correspondente ao subplano inferior em que se encontra. Ou seja, a pessoa que permite essa reorganização do seu corpo astral fica limitada às frequências astrais inferiores. Então, como eu disse, ela pode estar ao lado de uma pessoa boa, mas simplesmente não percebê-la porque o seu corpo astral está com toda a matéria negativa pelo lado de fora, então essa matéria não vibra com níveis superiores que estão presentes. E o Leadbeater continua: conforme os moradores do plano astral vão elevando a sua consciência a um nível superior, tornam-se entidades visíveis e ativas apenas nesse nível superior e aparecem como formas inconscientes nos subplanos inferiores. Contudo, neles subsiste ainda alguma matéria desses níveis inferiores, e a sua consciência pode ser temporariamente repuxada a esta matéria por uma suficiente estimulação da mesma. Isto acontece frequentemente devido a desconsiderar as aflições da família e também a invocações mediúnicas. Os que estão nos subplanos superiores e sentem afeto pelos seus parentes e amigos, confinados nos subplanos inferiores, podem ter uma consciência momentânea nesses subplanos, devido ao afeto que os move, mas sem manter-se muito tempo neles. Cada qual perceberá o outro como indefinido e irreal, como vivendo num mundo de sonhos. Para o habitante mais antigo do mundo astral, as formas de pensamento ao redor de si pareceriam ser realidades viventes. O corpo astral do recém-chegado, o defunto novo ali, que chega no astral, na verdade é um humano como qualquer um que está simplesmente transferindo sua consciência para o astral, embora deva conter também matéria das subdivisões superiores, não estaria focalizando, a parte que o homem superior veria claramente, e assim lhe pareceria como inconsciente. Se o afeto entre aquelas duas entidades astrais for profundo e sincero, provavelmente as capacitará para dominar momentaneamente o desejo elemental e se verem reciprocamente muito bem. Mas a recordação das camadas concêntricas se operará logo, usualmente, e cada um tornará a ver o outro apenas como uma sombra. E então, ouvintes, nós temos aí um grande desafio à nossa frente, que é o de recusar essa reorganização do elemental após a nossa morte. E qual é o grande artifício que o elemental usa contra nós, ouvintes, para reorganizar o nosso corpo astral? Infelizmente, ouvintes, é a sensação de medo. O medo é a sensação, é a emoção mais terrível que existe, ouvintes. Mesmo quando nós estamos encarnados, nós sabemos muito bem que uma pessoa amedrontada, ela fica totalmente desconectada dos seus pensamentos, a pessoa grita, a pessoa
faz coisas desorganizadas, comete desatinos, ou então ela fica paralisada e nem parece mais um ser humano. Então o terror é uma coisa que o elemental vai usar contra nós. Porque se nós começarmos a acordar depois da morte, e nós começarmos a perceber que nós não estamos mais vivos aqui na matéria, então nós estamos num lugar diferente, num outro mundo, num outro plano. Se nós permitirmos que venha esse terror, esse medo, ouvintes, aí infelizmente nós já perdemos a batalha no primeiro tiro. Porque se nós ficarmos aterrorizados, desorientados, se nós realmente formos, por assim dizer, engolidos por essa sensação de medo, de terror, então um negrume absoluto vai nos envolver, ouvintes. É tudo isso que o elemental quer. Porque naquele medo, e como não existe mais o corpo físico, quando há o corpo físico, a matéria astral fica mais dentro do corpo, inclusive se densificando em determinados órgãos. Quando não há mais o corpo físico para orientar essa matéria, o elemental vai tentar fazer com que a pessoa sinta esse medo, esse terror, e ele vai tentar colocar a matéria astral inferior pelo lado de fora da aura. Então, ouvintes, a dica que fica é essa. Nós precisamos praticar desde hoje, a partir desse instante, diariamente, a meditação, a autoobservação, para nós ficarmos tranquilos, ouvintes, mesmo no momento da morte. Se nós cremos em Deus, se nós cremos em algo superior, nós precisamos ficar tranquilos, porque nada de mal nos acontecerá, ouvintes. Ninguém pode nos ferir lá no outro mundo, a não ser que nós permitamos que as nossas emoções sejam afetadas. Então a calma, a serenidade, a tranquilidade é algo que nós temos que cultivar. E não devemos permitir, ouvintes, que os elementais nos dominem com o medo, com o terror, com a luxúria, com o apego, com o ódio, ouvintes, essas emoções realmente inferiores que o elemental usa para sobreviver. Então ele vai tentar nos controlar de todas as formas. Então nós temos que recusar essa reorganização do nosso corpo astral, permanecendo tranquilos, meditando, orando, elevando a nossa mente para Deus, para os santos, para os mestres que nós tanto cremos, tanto confiamos, mesmo naquele momento que pela primeira vez nós percebemos que nós estamos, entre várias aspas, que nós estamos mortos. Porque se nós permitirmos que o medo, o terror sobrevenha a nós, nós vamos ficar limitados, ouvintes. Nós não vamos enxergar direito o que é o plano astral. Então o Leadbeater nos diz aqui da vantagem dessa recusa, da reorganização do corpo astral pelo elemental. O homem que se recusa a submeter-se a esta reordenação do seu corpo astral em capas concêntricas evita esta dificuldade e decepção. Em qualquer nível onde se encontre ativa a consciência dos seus amigos, ou amigo, como está aqui, pode encontrá-lo naquele ponto e com ele conversar plena e desembaraçadamente. Porque se nós tivermos o corpo astral organizado da forma concêntrica, como o elemental deseja, ouvintes, nós não vamos enxergar as pessoas como elas são, nós não vamos ver o plano astral como ele é, porque nós vamos começar vendo primeiro as vibrações inferiores. Então nós só vamos ver pessoas que tenham vibrações negativas. E se chegar alguém que tenha alguma vibração positiva, nem que seja um conhecido nosso,
nós não vamos perceber essas qualidades, porque na verdade será a nossa percepção, o nosso filtro que estará cortando essas vibrações superiores. Em alguns casos ainda vai mais além, pois já livre da escravidão a que o tinha submetido o desejo elemental, torna-se-lhe fácil ensinar a outros o meio de se redimirem e viver astralmente com maior utilidade e aproveitamento. O homem vulgar que não sabe nada dessas coisas resigna-se com a reordenação das capas de seu corpo astral, considerando-as inerentes às novas estranhas condições que o rodeiam, e parece-lhe estar vendo a totalidade do mundo além tumba, quando em realidade vê apenas parte de um único subplano, ou seja, de uma única frequência. Mas não há razão para que o estudante de ocultismo, conhecedor dessa situação, se submeta servilmente ao jugo do desejo elemental, como talvez não o tivesse feito durante a vida física. Opor-se-á a que o duro cascarão o confine ao subplano inferior, e insistirá em manter-se em livre comunicação com os subplanos superiores. Desta forma, se achará na mesma situação em que se via quando durante o sono atuava no mundo astral, e consequentemente será capaz de se movimentar muito mais livremente e prestar maiores serviços do que se submetesse à escravidão de seus baixos desejos. E quem tem desejos e apegos inferiores realmente fica numa roubada, né? Porque aí o plano astral vira não só o purgatório, mas vira realmente o inferno. Porque se a pessoa tem um sentimento ruim, e esse sentimento ruim, seja lá o que for, fica do lado de fora da sua aura, então ele só consegue enxergar pessoas que tenham também esses mesmos defeitos, e esse defeito começa a vibrar tão fortemente que ele vai tentar uma vez mais curtir os prazeres ou os apegos daqueles sentimentos. Ele não vai conseguir e vai sofrer terrivelmente. E finalmente, arremata aquele de Bitter: o esforço para resistir à reordenação do corpo astral e fazê-lo voltar ao seu estado primitivo é precisamente análogo ao que na vida física realizou para vencer as paixões avassaladoras. A entidade elemental está temerosa de se ver naquele estranho ambiente de semiconsciência e esforça-se por contaminar o homem com o seu temor, de modo que este sinta parar sobre si um perigo unicamente evitável se ceder à reordenação de seu corpo astral. Mas se resiste com firmeza a esse impulso irracional de medo, de temor, mediante a serena afirmação de seu conhecimento, vencerá os ataques da entidade elemental, como durante a vida venceu repetidas vezes a violência dos desejos. Dessa maneira se converterá em efetiva e vivente potência durante a sua vida astral e prosseguirá a sua tarefa de auxiliar todos que necessitam de ajuda, tal qual o fizeram em vida enquanto seu corpo físico dormia. Mais uma vez vemos as inestimáveis vantagens de se conhecerem exatamente as condições imperantes na existência ultraterrena. É este o ponto final aqui do 10º capítulo do livro O que há além da morte, de Charles Webster Leadbeater. E só nos resta, ouvintes, dizer mais alguma coisa, dizendo que essa questão, ouvintes, começa aqui e agora. Ou seja, se nós permitirmos correntemente que as emoções nos dominem, que desejos tomem conta da nossa consciência, como se nós fôssemos obrigados a comer tal coisa, se nós fôssemos obrigados a satisfazer tal desejo, a ficar com ódio, sermos violentos ou
cairmos nas tentações da luxúria de uma forma descontrolada, como se fosse o desejo, a emoção que nos controla. Se nós fazemos isso aqui na matéria, ouvintes, então é porque quem manda na nossa vida são, aliás, os nossos elementais. E isso, ouvintes, vai implicar em muito sofrimento para nós na vida lá do outro lado. Então nós temos que praticar, ouvintes, o autodomínio, o autocontrole a partir de hoje. Isso não significa que nós não vamos gozar a vida, que nós não vamos comer, beber ou fazer o que nós queremos. Mas nós temos que fazer essas coisas quando a nossa mente, quando a nossa emoção decidir. E temos que ser senhores dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E jamais, e principalmente, ser vítima do medo, do terror, do ódio, da luxúria, de todos esses sentimentos que na verdade são elementais, que estão dentro de nós, ouvintes, que devem nos servir e não eles se servirem de nós. E infelizmente a teologia do passado identificava nesses elementais, dizendo que eles eram como se fossem demônios, como se fossem diabos que ficavam a nos tentar. Eles nos tentam, ouvintes, se nós realmente não prestarmos atenção no que eles são. Porque quando nós comandamos, quando nós nos conscientizamos do que nós somos, das vibrações que nós temos, eles nos servem, ouvintes, com muito bom grado. Então nós voltaremos, ouvintes, em outros programas sobre essa questão e recomendamos a todos que vocês estudem. Aí nos livros teosóficos tem muito a esse respeito. É necessário, ouvintes, muita calma, muita tranquilidade na hora da morte para nós não sofrermos esse processo da reorganização do nosso veículo astral. Mas, lamentavelmente, ouvintes, não temos mais tempo e colocamos aqui também ponto final no programa Lux Esotérica de hoje. Realmente agradecendo muitíssimo a audiência de todos vocês. Só convoco a todos para uma última vibração. Fechemos os nossos olhos, nos conectemos com o nosso eu interno e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Agradecemos uma vez mais o seu prestígio e a todos desejamos um ótimo final de noite ou um ótimo dia para quem está aí me acompanhando na reapresentação ou nas gravações. Fica aqui o forte, o fraterno, caloroso abraço de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, e aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica.
Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.